Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né, irmãos? Amém, né? Irmãos, então, no domingo eu fiz aí, né, um vídeo que não deu certo chegar nas mãos aí dos irmãos e até agora eu não sei por quê. Acho que é porque ele era muito longo, né? Ele era de 43 minutos e aí não deu certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o que eu falei no domingo, né? Porque domingo o que foi que eu fiz? Eu decidi mudar um pouco do assunto que a gente estava falando, que eram os sinais, né? E aprofundando aí as questões dos sinais. Aí no domingo eu resolvi fazer o quê? Resolvi fazer um histórico, né? De ensinamentos que apareceram no nosso meio e que ainda continuam por aí, né? E tem uns irmãos que ainda têm dúvidas sobre isso. Então nós vamos falar sobre isso porque eu abri o assunto, né? E não terminei. Inclusive mandei aí para o zap dos irmãos, né? Para o grupo. Uma literatura que eu tinha feito, né? E aí, não sei se os irmãos já devem ter lido. Então, o conteúdo é exatamente aquilo que está ali naquela literatura. Certo? Então, nós vamos falar sobre aquilo ali. Vou tentar repetir o que eu falei no domingo. Certo? Então, no domingo, o que foi que eu falei? Eu falei sobre essa questão do nosso isolamento social, né? O que acontece? O isolamento social, né? É, digamos aí, uma lei que apareceu aí, né, dos governos aí, né? Que nos regem e que a gente precisa saber se ela é justa ou não, né? Então aí o que eu falei no domingo? Eu citei o Isaías 10:1, né? Onde ali tem um ai, né? Para aqueles que decretam leis injustas, certo? Que, portanto, são leis que contradizem as Escrituras. Então, as leis injustas são aquelas que contrariam aquilo que está escrito, certo? Inclusive, lá em Isaías 10, 1 e 2, ele vai dizer lá que ele vai citar algumas leis injustas, que são aquelas que tiram os direitos, né, os direitos das pessoas, das viúvas, dos órfãos, né, do estrangeiro, né? Então, enfim, o Isaías nos ensina exatamente isso, que nós não somos obrigados a igreja ela não é obrigada a obedecer leis injustas, né? Mas as leis que são justas nós somos obrigados a observar. Então essa lei que saiu aí do isolamento, ela é uma lei justa, né? Eu entendo que ela é uma lei justa, porque ela defende tanto a mim como o outro, né? Certo? Quer dizer, o fato de eu estar defendendo a mim, eu me defender da doença, aí é um problema meu, né? Certo? Quer dizer, eu posso muito bem tomar a decisão de transgredir essa lei ou não, certo? Mas o problema é que se eu transgredir a lei, se eu não obedecer exatamente essa lei, aí o prejudicado não vai ser só eu, vai ser quem, né? Se eu for um portador da doença, né? Mesmo que eu esteja imune, eu vou transmitir a outras pessoas. Então aí entra o outro, né? Por isso que ela é injusta. Aliás, por isso que ela é uma lei justa. Ela não é uma lei injusta. Então nós estamos, digamos assim, obrigados pela consciência. Não é obrigado no sentido da obrigação, né, e tal. Nós somos obrigados pela consciência. Porque nós estamos conscientes que ela é uma lei justa, porque defende não só a pessoa, como também defende o outro, né? O fato de eu estar com a doença e transmitir para outra pessoa. Tá certo? Então vamos passar para o tema, né? O tema que eu coloquei, viu, irmãos? Então são os entendimentos estranhos que apareceram no nosso meio, certo? Basicamente a partir de 2003, por aí assim, certo? Eu vou publicar aí no grupo,
de novo aquele documento que eu publiquei dos entendimentos estranhos e vou publicar um documento que o irmão Sivaldo, lá do Espírito Santo, né, da cidade de Serra, no Espírito Santo, mandou para mim algum tempo atrás, acerca de uma reunião que teve lá em 2003, e eu estava presente nessa reunião. Eu, Maria Elizabeth, né, estávamos lá presentes nessa reunião. Então eu vou publicar aí, né, o que foi discutido nessa reunião, porque foi lá que tudo isso começou. Mais ou menos foi lá, foi antes, né? Mas foi mais ou menos lá que tudo isso começou, com esses ensinamentos estranhos, que é exatamente nós estamos falando deles aqui, certo? E o primeiro deles, né, no documento aí que vocês já viram e vão ver de novo, é exatamente o quê? Então, o que acontece, irmãos? Os irmãos que se separaram de nós, eles absorveram essas doutrinas aí, certo? Esses ensinamentos estranhos e quiseram impor isso a nós, à igreja, certo? E aí a gente resistiu, né? Uma parte do ministério resistiu, outra parte não resistiu. E aí eles acabaram, então, se separando de nós, com a justificativa de que nós não suportamos os aperfeiçoamentos que eles trouxeram, certo? Então os irmãos leiam, né, leiam aí os documentos, analisem e vejam se isso aí são realmente aperfeiçoamentos. Porque nós do ministério julgamos, pelo menos a maioria dos irmãos, julgamos que são ensinamentos heréticos, né? São ensinamentos que são contrários ao que está escrito. E ensinamento contrário ao que está escrito são heresias, são ensinamentos heréticos. Então eu fiz um histórico aí nesse documento, que são os entendimentos estranhos, né, aos escritos que apareceram no nosso meio. E eu vou começar aqui pelo item 1, sobre o Enoque lá do Gênesis, né? Porque teve uma vez numa reunião de varões, que um irmão, né, ensinador da igreja, veio dizer que o Enoque era descendente de Caim. E aí a gente se levantou contra ele, se levantou assim, né, dentro das escrituras, né, para mostrar para ele que ele estava errado, certo? Porque o Enoque que foi arrebatado, ele era descendente de Sem, não de Caim. Embora, né, esteja escrito lá nas escrituras, né, lá em Gênesis, que Caim tem um descendente chamado Enoque. Então, né, o Enoque que foi trasladado vivo, né, foi arrebatado vivo, está contido ali em Gênesis 5, 1 a 24, certo? Que ele é descendente de Sete, filho de Adão e Eva. E houve um entendimento, então o irmão ele entendeu que esse Enoque que foi arrebatado, ele era descendente de Caim, certo? Então ele se esqueceu desse texto de 5, 1 a 24 e estava confundindo com o Gênesis 4, 17, que fala exatamente do filho do Caim, que também chama Enoque. Ele foi corrigido imediatamente, certo? Mas ele não aceitou e passou mais ou menos uns 6 meses para depois aceitar. Então isso aí mostra o quê? Que o irmão ele não tinha uma capacidade boa de compreensão de textos, né? Conforme ele demonstrou em outras vezes, né? E isso foi colocado para ele várias vezes, mas ele nunca aceitou isso aí. Então o que eles colocaram aí, né? Tanto Isaías como os irmãos aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, né? O que eles colocam é isso, é que nós não suportamos os aperfeiçoamentos que eles trouxeram. Não, isso não é verdade. Nós não suportamos as heresias. Aperfeiçoamento a gente suporta. A heresia não. Então no item 2, que é o Daniel 12, 2, né? Eles apareceram com entendimento, né, de que o quê? De que o Daniel não sabia do que ele estava falando, certo? Por quê? Porque ele fala que na ressurreição, né, vai sair do pó da terra, não é isso? Ele está falando ali da ressurreição da igreja, e não só da igreja, como também da ressurreição dos mortos, certo? E o que ele está dizendo? Que do pó da terra, né, vai sair exatamente os mortos. Aí os irmãos, né, o entendimento deles, né, é que o Daniel não sabia do que ele estava falando,
porque na ressurreição ninguém vai sair do pó da terra. Quer dizer, o Daniel, o profeta, falando a palavra de Deus, né? Dizendo que vai sair do pó. Jesus Cristo disse que vai sair do pó e os irmãos vêm dizer que não. Que o Daniel não tinha nenhuma autoridade para falar sobre isso. Certo? Então nós vamos parar aqui no item 2, porque eu não vou fazer mais esses vídeos compridão, não. Só fazer no máximo de 11 minutos, para que seja mais fácil da gente, né, transmitir os vídeos aí para os irmãos. Paz seja com todos, viu? Amém.